Atenção, você que está nos assistindo agora, nós temos vagas em aberto. É porque a Gabi e eu vamos juntar um bando de gente para discutir assuntos sobre carreira e autodesenvolvimento aqui no nosso canal. Só que tudo vai ser transmitido aqui, de casa. No vídeo de hoje, os 6 pilares para se ter sucesso. Bom, é o seguinte, a gente só vai começar esse vídeo depois que você se inscrever. Então, aqui tem um botão embaixo que se chama inscrever-se. Só vai começar depois que você se inscrever. Vamos lá, é de graça, só se inscrever, vai. Vamos, gente, tô esperando. Ó, se inscreveram? Aí sim. E vamos falar um pouquinho sobre estratégia de carreira. Você tem uma estratégia de carreira? Você tem uma estratégia de carreira, amor? Não pensei assim, qual estratégia de carreira. Eu acho que para isso a gente tem um especialista, né, que falou com a gente na semana passada, o Eberson Terra, de Carreiras Exponenciais, que vai nos falar um pouco mais sobre a estratégia de carreira. Então aqui tem 6 tópicos que ele trouxe pra gente e que a gente vai bater um papo sobre isso para explicar um pouco mais para vocês sobre o nosso ponto de vista, né? Legal. O Eberson, ele é ex-diretor de uma empresa SA, uma empresa importante, e ele decidiu compartilhar, né, o conhecimento dele através desse livro, Carreiras Exponenciais, que é um livro que nós recomendamos, bem prático, de fácil leitura, e que fala sobre 6 pilares. Atenção, hein? São 6 pilares para que você possa ter sucesso na sua carreira. E ó, o 6º item é emocionante. Vamos falar sobre os 6 pilares, então. São os pilares que o Eberson coloca no livro dele. Bom, o primeiro pilar é o pilar que se chama renovação do conhecimento. Quer dizer, é sobre essa necessidade que a gente tem que ter de se autoavaliar o tempo todo e pensar, será que aquilo que eu conheço é suficiente para minha profissão? Será que tem novas metodologias? Será que tem uma nova literatura? Então, é a necessidade da gente aprender a reempreender. Sim. O que você acha? O tempo todo no mundo a gente aprende, né? Porque o mundo está mudando. Lá atrás a gente tinha o Walkman, não sei nem se as pessoas conhecem, acho que vale até colocar qual que é, né? O Walkman em si. E que você escutava música. De repente isso migrou da fita para o CD. Então, ou seja, Chama de Walkman. você tem que aprender a usar aquilo dali. Tinha máquina de escrever e virou o computador. A televisão, a gente tinha que levantar para ligar ela, trocar o canal através do botãozinho que tinha na televisão, não tinha nem controle remoto, surgiu o controle remoto. Lançamento do celular, adaptação do celular, tudo muda o tempo todo. Muda na vida pessoal e na profissional também, porque Sim, com certeza. aquela pessoa que sabia mexer na máquina de escrever, que era ótimo datilógrafo, ele teve que começar a aprender a programar, teve que aprender a mexer na internet, teve que aprender a fazer pesquisas pela internet. E essa mudança era cada vez maior. Por isso que hoje, por exemplo, eu trabalho numa área, eu trabalho num segmento e numa área que fala sobre relacionamento com o cliente. E tem algumas terminologias novas agora que falam muito, como por exemplo Customer Success, que é um conceito que começou a ser falado há pouco tempo. E se você quer estar bem colocado nessa posição, precisa saber falar sobre, assim como metodologia ágil, assim como robotização. Então, acho que tem um ponto importante que a gente tem que sempre se autoavaliar. Será que aquele conhecimento que eu tenho, ele é suficiente para eu poder me manter bem na posição que eu estou? Então essa é a primeira dica, que é a dica do Eberson, aqui do livro Carreiras Exponenciais, que é um livro que nós recomendamos. E hoje a gente tem vários meios de aprender, né? Então, se a pessoa gosta de ler, ela vai ler. Se ela quer ter acesso a vídeos que escuta e vê, tem YouTube. Se ela quer só escutar durante o trajeto do trabalho, tem vários podcasts. Isso é legal, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu não gosto muito de ler. Cara, se você se adapta melhor aprendendo, vendo vídeo, ok, sem problema. Você não vai aprender só numa cadeira de faculdade, você pode aprender observando o teu líder, você pode aprender seguindo um cara na internet, você pode aprender lendo artigos, você pode aprender lendo livros. Então, forma como você vai aprender pouco importa, ou menos importa. O que mais importa é você ter a consciência de que tem que se manter sempre aprendendo, que as coisas vão mudar. Sim. Então hoje eu faço psicanálise à distância, não é porque eu quero
ter uma carreira de psicanalista. Eu quero conhecer e aprender mais sobre o ser humano. Que você entendeu que na sua carreira, conhecer mais sobre o ser humano pode ser importante para você. Muito importante, porque Legal. eu sou hoje líder de time. Então, sendo uma líder, conhecer sobre o comportamento humano é muito legal. Então, eu tenho que aprender a reaprender sempre. Legal. 6 itens. Falamos sobre o primeiro pilar. Vamos passar para o segundo? Claro, O bora. segundo pilar é um pilar super importante. O sexto é um pilar que é emocionante. O segundo pilar é o pilar que fala sobre a exposição, a importância da gente se manter exposto, a importância do networking. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso com você, assim. Qual a importância que você acha que tem a gente se manter bem posicionado, falar sobre si mesmo, falar sobre o seu trabalho? O networking não é uma coisa simples de ser feito. Por exemplo, eu sou, por mais que não pareça, eu sou uma pessoa introvertida. E isso para mim durante muito tempo foi muito difícil. Por quê? Por que tu tem que ir almoçar com alguém? Qual a necessidade disso? Sendo que eu estou fazendo o meu trabalho, estou evoluindo, estou entregando, o quê? E não necessariamente isso é uma questão que você tenha que fazer ou para conseguir um emprego ou para... Enfim, não disso, mas sim que a troca de experiência é importante. E que caso, se você precise futuramente, aquela pessoa vai lembrar de você se tem alguma questão que ela lembra. Por exemplo, nossa, eu quero fazer um benchmarking. Nossa, eu vou fazer com o Fabrício que conhece de tal e tal tema. Então, eu vou chamar ele para fazer esse benchmarking. Então, quem não é visto não é lembrado. É isso aí. Então, sempre a gente tem que fazer isso. Por mais que a gente não goste, que não tenha ali uma super afinidade com aquela pessoa, mas se for estar presente é muito importante. Não, e aí um ponto que é um erro, né? Às vezes as pessoas só procuram outras pessoas quando estão precisando. Sim. Perdi um emprego, eu vou atrás agora da minha rede. Não. Sim. O networking ele tem que ser feito o tempo todo. Até mesmo porque é uma via de mão dupla. Você vai pedir ajuda, mas também pode ajudar. Então, o fato de você estar sempre em contato, tomando café, comentando, pedindo ajuda, participando, né, da vida do outro, isso vai te ajudar a criar de fato uma conexão. E não só nesse âmbito de networking. Também tem o âmbito da questão de você se expor estando presente. Hoje, no mundo de home office, muitas pessoas gostam bastante do home office, querem estar em home office. Mas o presencial, ele se faz muito importante. Porque tem coisas que você só consegue através da relação humana. Tem a questão que você pode se expor também no LinkedIn. É uma ótima ferramenta para a questão de você se tornar conhecido, né? Mas assim, e se você não é fã de escrever conteúdo, de falar, gravar, alguma coisa assim, basta você compartilhar coisas da sua empresa. Compartilha coisas da sua empresa que você acha interessante, compartilha com o seu público, que você pode estar gerando conhecimento também para outra pessoa. Bom, vamos falar sobre a terceira habilidade? São Claro, 6, tá? bora. A terceira habilidade é a rotação de habilidades. O Emerson fala no livro dele, Carreiras Exponenciais, sobre a importância não só de você ter muitas habilidades, mas é de você saber quando usar as suas habilidades. Quer dizer, essa habilidade que você tem de mapear o ambiente, já é uma habilidade, na verdade, né? Mapear o ambiente e pensar, caramba, que habilidade que eu devo usar naquele momento, nesse momento? Eu vou usar a habilidade de comunicação, eu vou usar a habilidade de ouvir, eu vou usar a habilidade de entrar num confronto, porque se você não consegue fazer bem isso, a chance de você se dar mal é muito grande, né? Eu vou falar um pouco de uma dica muito valiosa, que é e que as pessoas têm dificuldade, que é a habilidade de ouvir. Acho que ela é a primordial e a mais preciosa. Por quê? Se você escuta ali, mesmo num momento mais tenso, se você ouve primeiro o que o outro tem a dizer, você já consegue, depois que a pessoa acaba de falar e você colocar a sua opinião, com certeza ela está muito mais apta a te escutar. Legal. Vamos falar sobre a quarta habilidade? A quarta habilidade ela tem um pouco a ver com a habilidade de inovação de conhecimento, que é a primeira. A quarta habilidade fala sobre você se adaptar ao novo. Quer dizer isso? Quer dizer que as coisas
sempre vão mudar. Uhum. Sempre. Sim. Isso é uma verdade. E aí, o mais importante, sabendo que as coisas vão mudar, é pensar como é que você encara a mudança. Porque tem dois tipos de gente, né? Tem aquelas pessoas que são abertas à mudança e tem pessoas que são resistentes à mudança. Mas o ponto importante que o Epson coloca no livro dele é que existe uma curva. E é uma curva que é psicologicamente estudada. Que fases são essas? A primeira fase é a fase da lua de mel. Ah, que legal, tem uma coisa nova na empresa, tem um projeto novo, né? Mudou a minha área e tal. Só que depois dessa fase, tem uma segunda fase, que é a fase da negação. Uhum. Como se fosse uma fase de depressão ali. E todo mundo passa por essa fase. Sim. E o mais importante é você ter consciência de que existem essas fases Uhum. e com essa consciência tentar achatar essa curva. Tem um nomezinho muito claro para isso, resiliência. Porque assim, gente, vai acontecer. Não tem como. A empresa tem as necessidades dela. Nessa adaptação do novo, tem que tomar muito cuidado. Na questão de estar sempre perto dos bolas cheias. E não dos bolas murchas, né? Já ouviram falar que o cestinho de laranja, quando tem uma laranja podre, se você tiver dentro, apodrece todo mundo? É muito mais fácil você pegar o negativo, do que as pessoas estão falando, do que o positivo. Então, nessa questão do novo, de se adaptar ao novo, de não ser resistente a mudanças, porque sempre as coisas mudam o tempo todo, é você estar perto de pessoas com bola cheia. Pessoas positivas. Sempre seja positivo. Vou falar uma coisa muito importante. Pode parecer duro, mas é assim. Quando a empresa quer mudar, ela precisa de pessoas que a ajudem a mudar. Uhum. Então, se a empresa quer mudar, ela vai elencar as pessoas que vão ser agentes chave ali para a empresa mudar. Então, se você é um cara contra, você não vai se dar bem. Bom, o quinto item, que é o penúltimo, lembrando que o último é emocionante e muito legal, é o item que fala sobre potência de crescimento. Tem uma máxima que fala assim, né? O cara era ótimo técnico, aí promoveram um cara para líder. Aí perderam um ótimo técnico e ganharam um péssimo líder. Quer dizer, ele estava preparado para aquela nova posição. Sim. Então você tem essa consciência, assim, de que, olha, você não é obrigado a querer ser promovido, a querer crescer. Sim. Às vezes você está na posição, ok, já. E é legal isso, porque ao longo do tempo também as pessoas foram mudando. Hoje é muito mais fácil você ver pessoas falando que não querem. Isso. Não querem. Vocês, líderes, por favor, conversem com seus times. Perfeito. Deem feedback, escutem feedback. Pergunta se as pessoas, porque, por exemplo, área comercial, um bom vendedor, não necessariamente ele vai ser um bom líder. Porque ele gosta de vender, ele não gosta de liderar um time de vendas para atingir meta. Então, assim, saibam, conversem e pergunta, ensina. Hoje existe carreira Y. Você pode ser um bom especialista ou você pode ser um líder. O que você quer? Porque acaba que se você coloca a pessoa para liderar, ela pode ficar desmotivada. E você perdeu um excelente vendedor. E o contrário também, né? Assim, se você quer muito crescer, tem outras literaturas que falam sobre isso, da importância de você manifestar o seu interesse. Porque às vezes as pessoas não vão adivinhar, tá? Se você quer crescer, se você quer ir para uma outra área. Então, na sua estratégia de crescimento, é importante você manifestar o seu interesse. Sim. Quem constrói a sua carreira é você. É isso. Vamos para a última dica. Estou ansiosa, porque eu não sei. É a dica mais importante, na minha opinião. Mas antes de dar a última dica, não se esqueça, hein? Se inscreva. Lembre-se de se inscrever. Graças. Só você se inscrever, que você está sempre com a gente aqui vendo assuntos de carreira, conhecendo os nossos convidados, pessoas que vão falar sobre vários assuntos modernos, importantes. E precisa ativar o sininho, né? Porque para receber a notificação dos conteúdos novos, né? O sininho serve para quê? Quando você aperta o sininho, toda vez que a gente lançar alguma coisa nova, vai aparecer uma mensagem para você de que tem um vídeo novo nosso. Então você vai ficar por dentro de todo esse conteúdo que a gente vai trazer aqui no canal Você Pode Mais, tá? O último pilar aí que o Eberson traz no livro dele fala de um assunto que está muito em voga hoje, que é o assunto de propósito, que tem a ver com a sua trajetória de vida. Que é você fazer uma análise e entender se aquilo que você faz sentido para você. É você encontrar sentido
naquilo que você trabalha. Porque se o seu... hoje pensando, qual que é o meu propósito? E qual que é o sentido da minha vida? O sentido da vida eu sempre tive, tá? O que eu queria para minha vida. É balela falar, nossa, que você quer ser feliz, alguma coisa assim. Eu sempre quis ser feliz. E o ser feliz para mim é ter uma vida em paz. Em paz, que eu esteja bem comigo mesmo e que eu esteja bem com os outros. E eu lembro, eu morei na Itália há algum tempo, e eu lembro direitinho, eu indo para a igreja de Santo Antônio, e o que eu pedia para ele, normalmente meninas, né, adolescentes e tal, cria uma visão de vida para elas. E eu pedi para no túmulo dele lá, não era nada que é o santo casamenteiro, nada disso, nada a ver. Que eu fosse feliz. Só. Então, o sentido da minha vida é ser feliz. E quando você pensa nisso, ser feliz com coisas positivas, né? Então, para mim, esse sempre foi o sentido da vida. O propósito é fazer bem para os seres humanos. Então, hoje, eu, quanto líder, eu sei o tanto que os líderes, eles movimentam a vida das pessoas. Seja para o lado bom, como seja para o lado ruim. Então, o líder, ele tem a capacidade de fazer com que as pessoas se sintam motivadas para comprar uma casa própria, para ter filho, porque ele apoia, se é um sonho da pessoa. Ele tem capacidade de fazer que a vida das pessoas sejam também felizes. Agora, se um líder, ele tem a capacidade, ao contrário, de ser uma pessoa ruim, ele deixa a pessoa com burnout. Ele deixa a pessoa depressiva. MVP, mínimo de vida plausível. Sim, tem que ter. Que é uma correlação com o MVP que as empresas usam, as startups usam, né? Mas o MVP do Eberson, no livro dele, Carreiras Exponenciais, é o quanto você está disposto a abrir mão da sua vida por um CNPJ. E aí, até uma coisa que eu vou fazer uma pergunta para vocês, e aí deixa nos comentários, você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Legal. Acho que esse é uma pergunta que a gente tem que se questionar todos os dias. Bota nos comentários então aí, você vive para trabalhar ou trabalha para viver? Boa, muito bom. Eberson, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui do Você Pode Mais. Obrigado pela entrevista. Você que está assistindo, tem um link aqui embaixo com a entrevista completa. O livro do Eberson é super prático, tem coisas muito bacanas que a gente não acabou abordando aqui. Por exemplo, quando você chega na empresa nova, a primeira coisa que você tem que fazer? Segundo o Eberson, você deveria seguir alguns passos. Um deles é conhecer o organograma da empresa. Segundo, conhecer o organograma informal da empresa. Quer dizer, quais são os silos, quem que é amigo de quem é padrinho de casamento de quem tá... Super importante. Quem tá há mais tempo na empresa. Sim, né? sim. Com quem que eu vou fazer aliança? Bom, o livro é prático. Leiam, comprem. Aquilo que você sabe pode ser útil para mais gente. Aquilo que você sabe... Você. Tá. Você vai falar você, pode mais, tá? Tá bom. Então vamos lá. Aquilo que você sabe pode ser útil para mais gente. Aquilo que... Você pode mais. Aquilo que você pode. Aquilo que você sabe. Lá, vai. Aquilo que você sabe pode ser útil para mais pessoas. Aquilo que Você. sabe Você. ser útil para Mais. Que ridículo isso.